Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Manhã com Dados aqui na Digital Edu. Lembrando que esse é um programa oferecido pela BLR Data e acontece toda sexta-feira às 9 horas da manhã, sempre trazendo conteúdos maravilhosos de dados, governança, gestão, vários outros assuntos também que a gente explora por aqui. Quem conduz esse nosso bate-papo é o Bergson, mas eu entrei aqui antes um pouco para dar as mensagens para vocês. Lembrando que nós estamos transmitindo tanto para plataforma oficial, que é a Digital Edu, quanto para as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, várias redes ao mesmo tempo. E você pode colocar a sua pergunta no chat que nós vamos fazer aqui para para o nosso convidado de hoje, tá? E lembrando o seguinte, das redes sociais você pode fazer perguntas, comentários à vontade. Porém, se você quiser obter um certificado de participação deste encontro, um certificado de 1 hora com a autenticação da Digital Edu, é só você escanear o QR Code que está na tela. Tem o site também, digitaledu.com.br. Vem para cá, faz um cadastro gratuito, ok? E clica ali para poder acessar a live, que no final da live, no chat, eu vou colocar para vocês o link para vocês emitirem o certificado, ok? E vou explicar mais um pouquinho também como funciona o certificado aqui no final. E também o seguinte, gente, depois do encontro, vá na aba superior, tem lá sorteios, e já está aberto para se inscrever para o sorteio de março. Vão ser 2 livros maravilhosos aí que nós vamos enviar para os 2 ganhadores. Esse mês vamos ter 2 ganhadores de livros, tá bom? Então aqui, ó, sem delongas, eu quero chamar aqui no palco para poder conduzir, como sempre, brilhantemente esse encontro, nosso grande Bergson Lopes Rego. Bom dia, Bergson. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Para variar esse calor danado aqui no Rio de Janeiro, né? Sol batendo aqui. Para Mas vamos que variar, né, vamos aí Bergson? para mais uma edição do Manhã com Dados, né? Hoje temos um convidado especial, né? Perdão, que virá aqui para falar sobre cibersegurança, né? Já podemos chamar, Wagner? Podemos sim. Vamos chamar aqui no palco o grande Marcos Marques. Bom dia, Marcos. Pessoal, bom dia aí, bom dia Wagner, bom dia Beckson, bom dia a todo mundo que está participando aí. Prazer em revê-lo aí, Wagner, né? Um amigo de longa data, trabalhamos Isso juntos há muito aí. tempo aí. Primeira vez que eu vou estar conversando com o Beckson também, mas vai ser um prazer, pessoal. Vamos bater um papo legal aí hoje, tá, gente? Fantástico. Então é o seguinte, Bergson e Marcos, o palco é de vocês, tá? Eu vou só falar com o pessoal o seguinte, gente, quem está assistindo, é o seguinte, uma dica para vocês, tá? Quando a dúvida surgir na sua cabeça, coloque ela no chat, porque você vai expressar ela melhor e também a sua pergunta vai vir por ordem de chegada, tá? Então, a dúvida surgiu, coloca no chat, não precisa esperar acabar o bate-papo, porque ele só acaba quando as perguntas acabarem. Então, você vai perder o timer de tirar sua dúvida, ok? Fique à vontade, Marcos e Bergson. O palco é seus. Beleza, Wagner, obrigado. Vamos lá então, Marco. Bom, Marco, satisfação imensa tê-lo aqui, né, para falar sobre cibersegurança, né? E eu vou começar com a pergunta já de praxe, não é? Como você entrou na área de cyber? Conta um pouquinho da sua história, né? De forma breve, e aí eu vou seguindo aqui com as perguntas. Tudo bem? Legal, Bergson. Esse é um tema bem interessante, né? Eu não sou uma pessoa de tão longa data na área de cibersegurança, né? Na verdade, eu estou há 5 anos operando essa questão, né, de cibersegurança no que tange processos, né, tecnologias, pessoas, né, estratégia de governança, né? Eu sou graduado em sistemas de informação, né? Então eu sou um nativo ali do desenvolvimento de sistemas, só que eu fiz minha carreira toda aí, 19 anos, em consultoria de gestão, né, na Falcone Consultores ali, muito focado em processos, projetos, formulação estratégica, né? E vários projetos também de reestruturação de operações de TI, né? Muito focado ali em frameworks tipo IT e COPT, né? Aí, no final de 2020, né, a Falcone começou a adentrar ali nas questões de segurança da informação e cibersegurança, junto com uma outra empresa, né, a GC Security, que foi uma empresa que a Falcone, de certa forma, comprou e fez uma aposta
no processo de... Teve alguma queda de sinal? Teve, mas deu para acompanhar. Isso. Eu também tive uma queda aqui, eu vi. E aí eu comecei, então, fui desafiado ali para começar a operar, de certa forma, dentro da segurança da informação, as questões de cibersegurança, né, dentro da Falcone. Isso foi no final de 2020. E desde então, nesses últimos 5 anos, eu estou fortemente aqui envolvido na questão de como ajudar grandes empresas aí na mitigação do risco cibernético, mas com um olhar diferenciado, um olhar não só para a tecnologia, né? Um olhar para a tecnologia, sim, para pessoas, para processo, para governança e para estratégia de cibersegurança, né? Conectando de uma forma diferente, principalmente com o nível executivo das empresas, tá? Entendi. E Marcos, vamos lá, não é? Hoje, não é? E cada vez mais, não é? Estamos em um mundo cada vez mais digital, não é? Eu me lembro que antigamente ainda tinha alguma coisa que não era feita ali, né, de forma digital, mas hoje basicamente tudo é digital, né? E essa crescente, né, digitalização nas empresas, não é? Como é que ela impacta a segurança dos dados hoje? Essa é uma questão bem ampla, né? A gente olha hoje a digitalização do mundo, né? Das pessoas, o que a gente tem acesso e as empresas, né? E aí alguns pontos são bem relevantes, né? Por exemplo, 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, a gente ia trabalhar, você chegava na empresa, você tinha lá a sua estação de trabalho, workstation ali, né? Você ia com um telefone que nem conectava na internet, né? Basicamente era isso, né? Hoje, 2025, assim, o principal ponto, né, é que a gente tem muito mais dispositivo conectado o tempo todo, né? Então, você tem notebook que você carrega para lá e para cá, todo mundo vai com um telefone ali que conecta na internet, na rede da empresa, se leva um iPad também, aí na sua casa a televisão está conectada e tal. Então, esse aumento de dispositivos aí, né, tanto pessoais quanto das empresas, por parte das empresas na organização, isso é um aumento que a gente chama de superfície de ataque, né? Então, essa superfície de ataque aí, elas são os principais pontos de entrada ali para um invasor, para um atacante conseguir conectar, né? As fábricas, né? Grandes indústrias, cada vez mais ali com IoT, dispositivos conectados, né? Então, o primeiro grande impacto da digitalização é o aumento dessa superfície de ataque muito exponencial a cada ano, né? Cada vez mais coisas conectadas, cada vez mais brechas ali para impactar, né? Além disso, cara, tem a questão de a inteligência artificial hoje aí, né? Inteligência artificial hoje aí está sofisticando muito os tipos de ameaça que a gente tem feito, que os criminosos têm feito e que as empresas de cyber têm utilizado também para explorar brechas das empresas, achar, né, de forma ética essas vulnerabilidades, né? Então, esses principais ataques, como ransomware, ataques de engenharia social, né, phishing, né, têm ficado cada vez mais sofisticados aí, né? E também tem o desafio aí da proteção de dados, né? A gente fala assim, cada vez mais também com a era de Big Data, né? As empresas, os varejos, principalmente, estão captando dados ali dos clientes o tempo todo para processar informação, né? Então, isso aumenta muito ali a responsabilidade das empresas na proteção desses dados, o que leva também aquelas questões ali que eu acho que a gente pode até explorar bastante de regulamentação, né? LGPD, GDPR, enfim, então acho que esses são os principais pontos, né? Aumento da superfície de ataque, sofisticação de ameaça o tempo todo, né? Por parte principalmente de grupos criminosos, e o aumento da legislação, principalmente para proteger dados pessoais sensíveis que as organizações captam dos seus clientes e colaboradores. Legal. E hoje a gente vive um mundo, né? Você falou uma coisa aí o celular não conectava, não é? E hoje na nossa vida, né, pessoal, o celular é um instrumento ali que a toda hora ali a gente está sendo colocado em prova, não é? Então, por exemplo, você estava falando aí, e eu recebi aqui 2 ligações, assim, que me ligam, aí quando você vai, eu nem atendo mais, tá? Eu acho que essa questão, né, da fragilidade de algumas empresas, isso mudou muito o modo de vida de muitas pessoas. Por exemplo, eu não atendo mais celular de quem eu não conheço, né? Porque se eu for atender,
né, vai vir uma mensagem: olá, identificamos uma compra, quer dizer, aqui do banco tal, e é Eu sempre recebo um 2 por banco. dia dessa. Cara, eu já recebi 2 agora, né? E aí, assim, olá, aqui é do banco tal, geralmente é um banco que eu tenho relacionamento ou tem só um cartão, tá? Identificamos uma compra suspeita, não identificada, aí vai, né? E aí você, pô, para, não é? E isso é muito ruim, não é? E acaba afetando a vida de todo mundo. E aí quando a gente fala, não é, nessas ameaças cibernéticas, eu vi até que você falou um pouco do ransomware, não é, da questão do phishing, mas quais são hoje, olhando com o viés das empresas, não é, quais são essas principais ameaças que elas convivem, não é, no dia a dia, cibernéticas? Legal. Aí, até pegando um gancho, né, Bergson, a gente trabalha com uma base de dados muito grande aqui internamente, né? Aí, antes até de falar das ameaças, tem um paradigma aí por trás, né, que segurança cibernética é um tema, um problema de tecnologia, né? Então, um dos motes que a gente tem aqui na empresa é que não é um problema de tecnologia, não é um tema de tecnologia apenas, né? A gente tem um estudo proprietário que fala que 1/3 das causas dos incidentes cibernéticos são relacionados a tecnologias, né? 2/3 são problemas de pessoas ou processos, né? Então, é um tema bem abrangente que deve envolver a organização como um todo. Por que a gente fala isso, né? É muito mais fácil fazer isso que aconteceu, né? Um cara fazer uma engenharia social com você, pegar uma credencial sua por telefone, ou fazer um phishing, né? Em você e pegar esse vetor de ataque, do que o cara vai passar uma tecnologia, um firewall de bordo, um AF, que a tecnologia é boa, entendeu? Então, essa exploração de processos mal definidos de cibersegurança e pessoas mal orientadas, ela é o principal vetor de ataque, né? Mas falando de ameaças cibernéticas, principalmente, né? Eu acho que vale sacar aí que os ataques destrutivos hoje é a principal ameaça que a gente vê, né? Ataque destrutivo, a gente está falando do ransomware mesmo, né? Que é o atacante, um grupo criminoso, consegue um acesso indevido a uma empresa e aí ele faz um processo ali de... Hoje a gente fala que é um processo de dupla extorsão, né? Por quê? Porque ele consegue um acesso administrativo, aí ele extrai todos os dados para vender esses dados, né? E, além disso, ele criptografa todos os dados e arquivos da organização. Então, esse principal tipo de ataque, que é o ransomware, é o que tem deixado de cabelo em pé aí as organizações, né? Porque ele tem o foco muito orientado a pedir a extorsão, o dinheiro, né? Então, o grupo criminoso consegue o acesso a uma grandíssima organização ou uma pequena organização e, para descriptografar esses dados, ele pede ali um resgate, que é o ransom, né? Então, esse é o principal ameaça que põe a turma de cabelo em pé. Vai destacar também aí, né, os malwares, na verdade. A gente fala malware, é um termo meio genérico aí para vírus, para worm, para cavalo de Troia, né? Que aí são coisas um pouco mais do passado, mas que ainda infligem muito, né? Tem um ataque mais pontual, esse é mais do começo do século ali, mas ainda no dia a dia, se você dá mole aqui no endpoint, que a gente chama, né? Você está suscetível a isso, isso é uma porta de entrada para um mal maior. Não poderia deixar de falar desse que você citou agora, que é engenharia social, né? Engenharia social aí, a gente está falando em manipulação de vítima, né? Então, você deu um excelente exemplo, que é o meu caso também. Eu praticamente não atendo mais ligação quando eu vejo que é um número desconhecido. Hoje é um comportamento de proteção, né? Todo mundo querendo te passar a perna, né? O Bergson comprova que passa o número do não sei o que, etc. Aí você está fraudado. Isso tanto no seu aspecto do CPF, quanto no seu aspecto do CNPJ também, para conseguir uma credencial sua, né? Aí eu queria destacar mais outras 2 ameaças importantes aqui, tá? Tem muita ameaça interna, a gente chama, né? Que é o insider malicioso, o funcionário malicioso, né? Ou negligente, né? Então, também nas pessoas. O cara, às vezes, está utilizando ali... ele fornece uma credencial para um grupo criminoso, se ele for um insider malicioso, o cara usa isso como vetor de ataque para conseguir um ransom, ou negligente também, que sai clicando em tudo e, de repente, ele fornece a porta de entrada. E, por último, eu não queria deixar de destacar, cara, a grande ameaça aqui, o que a gente chama de ecossistema seguro, né? Então, hoje, grandes organizações, bancos, telecoms, eles estão intimamente conectados a diversas outras organizações ou empresas, né? Então, os sistemas estão
conectados com 200 fornecedores o tempo todo para transacionar dado para lá, às vezes a empresa olha muito para dentro de casa e põe toda a proteção específica, mas o vetor de ataque vem do vizinho que não está tão bem protegido. Então, tem casos e casos agora de que o ataque nessa empresa-alvo ela veio de um parceiro inseguro, né? Então, a gestão de risco dos terceiros e parceiros, por essa extrema conexão, é uma das principais ameaças, né? Então, você olha para dentro de casa, mas depois para fora de casa você tem que olhar também. Eu destacaria esses pontos aí que eu falei. Legal, Marcos. Tem outra aqui que eu queria fazer, não é? Assim, a gente está vivendo em um mundo um mundo da IA, não é? E hoje, entrando na questão aí do cyber, não é? Como é que a IA ela está sendo usada, não é? Tanto de uma forma para ajudar, não é? As empresas, né? Novas ferramentas, novas soluções, como também para atacar, né? Empresas. Como é que está um pouco disso? O mundo da IA é bastante relevante hoje, né? Então, é um mundo que a gente está vivenciando aí, principalmente nos últimos 5, 10 anos, de forma exponencial, né? Cada ano tem uma coisa nova da IA que você fala, meu Deus, como isso mudou minha vida, né? IA generativa, né? Então, esse é o grande ponto, né? A favor de tecnologia, né? Destacando a favor da segurança, eu diria, né? Tem muitas questões relacionadas à tecnologia, né? Cada vez mais a gente tem ferramentas aqui especificamente focadas em detecção de ameaça em tempo real, né? A gente chama de XDR agora. Lá no passado era o tal do antivírus, aí virou EDR, agora o XDR, né? Que a gente começa a ter tecnologias cada vez mais robustas, assim, para fazer análise de detecção precoce, por exemplo, de ransomware. Né? Então, essas tecnologias, né, embarcam aí diversos algoritmos aí para aprender com o passado, varrer a rede em tempo real, entender comportamentos, basicamente, né, e proteger. Então, na proteção, essas tecnologias, principalmente, que eu falo, XDR, o tal do SOAR também é uma tecnologia disso, eles embarcam diversos algoritmos aí para facilitar a identificação de comportamento suspeito, né, anomalias. E também tem sido usado no que a gente chama de automatizar uma resposta a incidente, né? Então, em vez de você ter um eventual incidente, aí ter um tempo de alerta para entrar um humano ali para essa intervenção, né? Cada vez mais aí esses sistemas de defesa, principalmente sistemas de defesa que ficam no perímetro ali, identificam aí tráfego malicioso, etc., e proativamente já faz esse bloqueio aí do ataque, né? Então, muitos algoritmos sendo escritos aí cada vez mais potencializados a favor, né, da defesa. Mas, igual você falou também, está sendo usado pelo outro lado, né? Então, a favor dos ataques, né? Então, eu destacaria aqui que na engenharia social, né, esses ataques de phishing ou phishing cada vez mais sofisticados, né? Então, você tem casos aí de deepfake, né? Empresas onde o cara, um atacante, entra com o rosto e a voz do CEO de uma empresa para uma live com algumas pessoas e faz uma extorsão online. E é totalmente convincente, né? A gente também tem feito isso aqui, porque a gente faz phishings, né? E phishings em clientes, ambientes simulados, a gente consegue produzir vídeos bem convincentes de extorsão ali, utilizando inteligência artificial para tentar fazer algum tipo de extorsão bem convincente, né? E os outros tipos de automação de ataques também, ali dos hackers cada vez mais tentando fazer scans automáticos para invadir perímetro, isso tem sido utilizado do lado de lá também, tá? Entendi. Cada vez mais o pessoal, não é, evoluindo, não é? Sim. Nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Carlos, tá? Que ele colocou aqui, que é o seguinte: bom dia, Marcos e Bergson. Temos uma pequena empresa, deve ser o Carlos, tá? Ele trabalha em pequena empresa. Muitas das soluções que encontramos focam nas grandes instituições e os valores são bem altos. O que você indica para as empresas pequenas que trabalham 100% de forma digital, incluindo áreas de acesso para clientes, se protegerem contra ataques e invasões, sem grandes custos?
Perfeito. Carlos, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque, assim, principalmente quem trabalha de forma digital e tem ali alguma coisa voltada para a web, se você for recorrer a basicamente tecnologias bem robustas, aí você vai se deparar com valores bem altos, né? Mas eu queria destacar também que as principais tecnologias, você tem ofertas dessas principais tecnologias de monitoramento de forma gratuita, né? Tem algumas ferramentas que são open source para proteger o seu ambiente, entendeu? Então, o que a gente chama de sistema de monitoramento, ou CIEM, né? Você tem boas tecnologias open source disso que você pode conectar para ver, de fato, né, o monitoramento do seu ambiente. Eu destacaria também a questão da gestão de vulnerabilidades, né? A gestão de vulnerabilidades, a gente fala assim, né? O atacante ou o grupo criminoso, ele explora vulnerabilidades. Vulnerabilidades são em máquinas e sistemas, né? Que, eventualmente, se você não corrigiu esse buraquinho ali que surge o tempo todo, se você não fechar isso, é por ali que o ladrão vai entrar, né? Você também tem boas ferramentas, scans de vulnerabilidades que são open source no mercado aí, tá? Depois, se você quiser até me conectar, eu passo algumas indicações para você, vai estar meu LinkedIn aqui, né? E que podem isso falando de tecnologia, né? Mas não esqueça de conscientização dos funcionários, tá? Porque, de novo, não adianta nada você botar algumas tecnologias para começar, e geralmente as empresas têm sim tecnologia, né, Fire, etc., mas aí deixa o lado de cá, que são as pessoas assim, espreita, aí o cara cai no phishing, numa engenharia social, fornece uma credencial, clica no link indevido e põe tudo por água abaixo. Então, invista aí na conscientização das pessoas, né? Põe vídeos de conscientização, contrata um simulado de phishing barato da empresa para ver como isso vai incidir no seu ambiente online, nas suas pessoas, né? E hoje, essas tecnologias open source aí num pequeno ambiente. Legal. Eu geralmente, tá? Eu conto uma situação, né, que aconteceu, que eu vi acontecer, né? Isso aí era por volta aí de acho que 2008, 2009, tá? Algo nesse sentido, tá? Eu nem estava na Bela Idade, eu trabalhava em uma consultoria, era consultor dessa empresa, né? E trabalhava alocado em um cliente já há bastante tempo, né? E aí o que aconteceu em uma determinada situação, né? Que estourou, não era uma empresa, ficava num prédio enorme, e tal, no centro do Rio de Janeiro e tal. E aí descobriram que tinha uma banca de jornal, tá? Que você chegava lá e comprava fiado. Até aí tudo bem, né? Então, assim, eu nunca soube disso porque eu não comprava, né, nada nessa banca, não é? Mas como funcionava? Você chegava ali, trabalhava ali naquele prédio, e você chegava, vou beber uma Coca-Cola aqui antes de subir, né? E aí você não tinha dinheiro ali na hora, o cara abriu uma conta para você, para te beneficiado. Mas como era o controle dele, tá? Era um sistema que alguém desenvolveu para ele, né? E esse sistema era o seguinte: você dava o seu identificador interno lá da empresa e ele automaticamente já acessava os seus dados, né, ali do tipo, olha, matrícula do Bergson, 123 de Oliveira 4, né? E aí eu falava, ó, anota aí que eu pago aí no fim do mês, né? Aí o cara botava lá 123 de Oliveira 4, aí vinha meu nome, meu ramal, meu e-mail, onde eu estava lotado, quem era meu chefe, que a garantia do cara, né? Por exemplo, o banco onde você pega dinheiro emprestado, ele vai querer uma garantia sua, né? O seu nome, não é? Ou algum bem ali e tal. E a garantia dele era o seguinte: ó, se você não me pagar, eu vou falar para o teu chefe que você é uma pessoa que não está, né, honrando aí os seus compromissos, né? E isso aí vazou, né? Descobriram, eu me lembro que na época foi um tititi danado, né, na empresa, e né, que as pessoas depois ficaram fazendo algumas suposições, o que foi? Era uma aplicação da empresa que alguém chegou lá, em vez de consultar lá ao Marcos, o Bergson, né? A pessoa entrou ali, consultou ninguém, deu um enter, viu a relação de todo mundo, o cara gerou um PDF e aí mandou para um amigo que desenvolve sistemas, né? E aí o cara começou a ganhar dinheiro com isso. É um erro bem crasso, né?
Mas eu vejo, isso foi em 2010, que às vezes né, existem situações que isso ainda pode acontecer, né? Então, na sua visão, né, quando a gente está falando aqui de proteção em dados, quais são as principais falhas que as empresas cometem ainda hoje? Para proteção de dados, né? Então, Isso. de novo, eu acho que olhando de forma geral aí para proteção de dados, né? Vou mudar um pouquinho o viés agora, tá? Eu acho que grande parte das organizações ainda falta uma política adequada de segurança, né? O que é a política clara de segurança da informação, né? Então, a primeira coisa que a empresa tem que ter é uma política clara por orientar os funcionários como que ele vai acessar os dispositivos, como que ele vai acessar a rede, né? Como que, de fato, não só para o usuário, mas a empresa mesmo, como que ela vai coletar ali informações dos clientes e como que ela vai processar isso, né? Então, essa falta de adequação, às vezes, faz tanto a pessoa, que é o funcionário, agir de forma indevida, quanto as áreas de negócio, eventualmente, estarem capturando dados de clientes que não são necessários. O que eu estou falando, né? Cada vez mais aí nessa era nossa do Big Data, da coleta, etc., 10, 15 anos atrás, as empresas preconizaram, vou coletar o máximo de informação, porque eu vou no Big Data e tal, e tal. Aí, com o advento da LGPD, às vezes você tem incidente de segurança, né? Vazamento de dados, aí vaza um monte de dados de cliente que você nem precisa, entendeu? A nome do filho. Então, isso foi. Essa falta dessa política, dessa visão clara que tem que ter hoje de o que eu preciso processar de informação, essa é uma das grandes falhas que eu vejo hoje, né? Adequar o seu negócio para a realidade atual, tá? Exemplo, houve um vazamento de dados há um mês atrás de uma grande organização, né, que vende e-commerce. Esses dados estão vendidos lá na Deep Web por um preço irrisório, né? E aí, quando você vê lá, tem lá 7, 8, 9, 10 dados pessoais dos clientes que compravam. Só que a empresa, eventualmente, ela não precisava daquilo tudo, entendeu? Então, ela vai responder por isso. Ou seja, o negócio não olhou que precisava só de, às vezes, só do nome do CPF, né? Aí tem data de nascimento, de coisa, endereço que não precisava, entendeu? Então, eu acho que essa falta de política clara é uma grande falha. Volto na questão de conscientização o tempo todo, né? Então, de novo, né? Vão deixar as pessoas, principalmente os funcionários, né? Entendendo o risco de segurança de dados, entendendo o quanto que o CPF dele é importante ali para eventualmente comprometer um CNPJ, né? Saindo desses aspectos da organização da política de pessoas, né? Eu vou falar também um pouquinho de tecnologia, né? Às vezes você tem falhas de segurança cibernética ali, as empresas não investem o suficiente ali em medidas de segurança que protejam, né, o seu perímetro. Quando eu falo perímetro, é o que eu estou conversando daqui de dentro para fora, para a internet, né? É igual você é dono de uma casa ou dono de um condomínio, a primeira coisa que você faz para se proteger é botar uma cerca ali fora, né? Então, basicamente, investir ali no firewall, né, é a primeira coisa para você intervir tráfego malicioso, né? E também na proteção do que eu falo ali dos computadores, dos endpoints, né? Então, tem a questão da tecnologia também, que é bastante importante, né? Uma falha muito grande que eu enxergo, que a gente tem visto cada vez mais, né? A falta de backups, principalmente backups de forma regular, no que a gente chama de sistemas muito importantes, né? Então, pô, o cara às vezes é criptografado aí, cadê o backup? Tem da semana passada. E aí tem coisa pior ainda. Onde que estava o backup? Você estava na mesma máquina que o cara criptografou, então não tem backup, né? Então, hoje, gente, fala-se muito mais em quando eu for invadido, quando eu for criptografado, como que eu tenho que me recuperar, do que se eu for invadido, né? Então, é melhor se olhar de forma proativa, né? Se você tiver um incidente, né? Como que está o seu backup, como que está numa nuvem, num ambiente separado, né? E se o tempo desse backup, do momento para quando ele aconteceu, ele atende ao seu apetite de risco, né? Você pode perder um dia de dados? Não. Você pode perder 8 horas de dados? Não. Você pode perder 1 hora de dados? Então, você vai ter que contratar esse backup aqui de forma ao seu apetite de risco, né? Eu acho que, principalmente, são essas falhas, tá? A falta de pensar na resiliência, que é no backup, a falta de treinar as pessoas e uma falta de política adequada para
para treinar os funcionários sobre os dados. Porque o resto, que são processos, tecnologias, é em função dessas principais gaps que as empresas têm, né? E às vezes a empresa não tem isso porque ela não sabe, porque ela não está orientada, né? Então, se você conseguir, no nível executivo, olhar para isso, ou se o executivo está engajado de que eu preciso conscientizar meus funcionários, né? Que eu preciso olhar para os meus terceirizados, que eu tenho que ter uma política clara de como fazer, a questão de tecnologia, processo, governança vai ser um resultado ou uma consequência disso. Legal. Tem duas perguntas aqui, Marcos, que o Wagner subiu. Uma é do Lucas Júnior, tá? Que ele fala o seguinte: bom dia, pessoal. Tenho uma empresa e preciso que um terceiro acesse a nossa rede, nossos sistemas. Qual a forma mais segura de permitir esse acesso? Perfeito. Aí tem duas formas, né? Vamos falar aqui, o controle administrativo e o tecnológico. O controle administrativo, né, que a gente chama, é você ter uma política clara, um contrato, um NDA com esse terceiro, que deixe claras as responsabilidades ali específicas das partes para acessar o sistema. Porque às vezes esse terceiro, eles têm que ter um contrato, um NDA, falando, cara, você vai acessar dados sensíveis, CPF, não sei o quê, nome, endereço, foto de clientes. Então, ele tem que estar assinado e tem que ter uma limitação entre as partes, né? Então, essa é a primeira segurança jurídica que você tem que ter no processo, né? Não sai fornecendo credencial de acesso para todo mundo sem ter essa situação. Depois, é importante também ter algum controle tecnológico, né? Políticas de acesso ali. Pô, o cara tem que ter uma senha segura, né? Então, implemente, por exemplo, para gestão de terceiros, uma senha segura, com muitos caracteres, né? Então, porque também se o cara vai acessar sua rede com a senha 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ser, você vai estar suscetível a um atacante usando a senha dele entrar. Então, implemente uma política de senha forte para ele. O nosso time aqui, né, o nosso time interno, principalmente o nosso time de segurança ofensiva, que são os hackers éticos, eu aprendi com eles ano passado, que agora é mais importante ter um passphrase do que um password, né? O que é o passphrase? Se você tem uma senha aí de 10, 11 caracteres, um time aqui de segurança ofensiva com uma boa placa de rede, em algumas horas ele sempre consegue quebrar isso, né? 10, 11 caracteres, independente dos caracteres. Mas se você tem uma senha que fala assim, meu filho Bernardo gosta do desenho do Blip, com espaço, tudo minúsculo, isso é inquebrável. É fácil de você lembrar, não é uma password, é uma passphrase, mas isso é inquebrável, entendeu? Então, é uma senha forte, longa, com 30 caracteres. Então, acho que essa é uma boa dica, né? E também dá, por exemplo, se implementar algum tipo de VPN segura da sua rede com a rede dele, né? De forma a criptografar esses dados. Eu acho que essas são as principais dicas que eu daria aí para uma pessoa que tem que ter um terceiro acessando o seu sistema. Tem um contrato, tem uma política de senha fortíssima para o cara e, se possível, ter uma VPN segura para o cara conectar. Entendi, legal. Tem outra aqui também da Adriana Moutinho, não é? É o seguinte: considerando o mercado brasileiro, primeiro, não é? As empresas têm conseguido investir em segurança? E aí ela emenda com a segunda questão aqui: qual o maior obstáculo para investir em segurança? Legal, Adriana. A nossa empresa aqui, a Vultus, no dia 19 de fevereiro, a gente lançou um estudo muito legal, que é um estudo do Panorama Cibernético Brasileiro. É um estudo feito nos últimos 5 anos com grandíssimas organizações, falando um pouco ali do risco cibernético das empresas, né? E da maturidade média das empresas, né? Então, olha só, maturidade tem a ver com quanto eu estou protegido em termos de processos, tecnologias, pessoas, governança e estratégia, né? Então, o número médio disso que a gente tem hoje no Brasil, numa escala de 0 a 5, é 1,61, ou seja, uma maturidade ainda baixa, olhando até uma média do Brasil, né? Em termos disso. Então, as empresas ainda estão, óbvio, tem empresas que estão na vanguarda da tecnologia, que são principalmente bancos, telecom, que estão sendo regulamentados há 10, 15 anos, que elas estão extremamente bem protegidas, né? Mas grande parte das empresas de indústria de base, agronegócio, ainda estão caminhando, né? Então, na média, grande parte das empresas ainda estão iniciando o seu estágio de segurança, né? E o que é o maior obstáculo para investir em segurança, sabe? Ainda conscientizar, principalmente nessas empresas que não investiram no nível executivo,
de qual que é o risco cibernético atual, né? Qual que é o impacto financeiro que esse risco tem na sua empresa, e o que você precisa, de fato, né, de forma calculada, investir para conseguir. Então, é conscientizar o level. Eu costumo falar o seguinte, se você não sabe de um problema, então você não tem esse problema. Então, uma empresa que investiu nada e nunca sofreu um incidente, se você chega para um executivo e fala, eu tenho que investir R$1 milhão por ano em segurança, o cara vai achar que é um absurdo, né? Mas se você fizer um bom diagnóstico, né, a gente chama isso de Red Team Assessment, um teste de invasão controlado, que você demonstra ao executivo o risco, olha só, uma empresa que foi contratada para isso, para fazer um hacking ético, conseguiu essas informações, e isso poderia te impactar, paralisação de 3 dias, você consegue conscientizar o C-level da empresa, o executivo principal da empresa, do risco atual e mostrar para ele um mapa de como que você resolve esse problema ao longo, entendeu? Então, o grande desafio das empresas, principalmente as que não investiram ainda, é demonstrar o risco atual e o impacto financeiro disso de forma a conscientizar o nível executivo do que precisa ser feito. Eu chamo de botar o bode na sala. Então, às vezes, o bode não está na sala, o cara está tranquilo. Aí você faz um teste desse e bote o bode na sala. Como é que eu tiro esse bode da sala? Então, é a conscientização do executivo. Legal. A Poliana aqui colocou uma pergunta que está pertinente com a resposta aqui que você fez, por isso que eu vou perguntar logo de cara aqui, né? Onde vejo esses dados de pesquisa de maturidade? Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, de alguma forma aqui, né? Esse está publicado ali no LinkedIn da Vultus Cybersecurity, né? Essa pesquisa, então, tem um panorama cibernético, um artigo ali de 40 páginas, né? Eu não estou com o link aqui afiado, mas eu vou compartilhar aqui com o Bex, o Wagner, o link direto para essa pesquisa ali no LinkedIn, que vocês podem baixar e dar uma olhada nesse panorama. Bem legal o estudo, tá? Tá. E tema aqui também do Eric, né, que já vem na seguida aqui, Eric Vidotto. De quanto em quanto tempo eu preciso medir minha maturidade em segurança? A cada 6 meses ou a cada ano? Tem um tempo certo para isso, Marcos? Eric, boa pergunta. Geralmente, né, quando a gente faz que a gente chama de PDSI, Plano Diretor de Segurança da Informação, aí você mede a maturidade de segurança numa escala de 0 a 5, e você fala ali, de 0 a 5 eu estou no nível 1. Aí você define o nível 1 e você define o nível futuro, que é 3, que você precisa chegar, né? A gente faz esse escalonamento de crescimento da maturidade, que é a implantação de processos, tecnologia, contratação de pessoas, em escalas que vão de 3 a 5 anos, em média, né? Então, para ser bem racional, cartesiano e ter um apetite de risco de investimento, gera um roadmap de 3 a 5 anos. O ideal é que você vá acompanhando o plano em termos de maturidade de 6 em 6 meses. Mas o teste de efetividade, que é isso, que é o teste de invasão, ele é bom ser feito no mínimo anualmente, né? Se puder fazer semestralmente, ok, mas anualmente é bom você fazer um teste de invasão agora, olha o risco, né? Aí você implanta 6 meses de roadmap, põe uma tecnologia, implanta o processo, faz outro teste de invasão no ano que vem para ver se o risco diminuiu, né? Então, dessa forma que você começa a fechar os buracos ali da sua superfície de ataque, né? Então, o resultado de maturidade é bom ser medido, né, de forma independente ali, com uma consultoria de 6 meses, e o teste também ser feito dessa forma, tá? E aí, Marcos, eu até vou, se me permitir, né, vou colocar um comentário aqui, né? Quando você fala, não é que é uma coisa que eu não sou da área de cyber, não é? Mas eu vejo que acontece muito na área onde atuo, que está mais ligada à gestão dos dados, governança de dados, não é? Essa questão você deixou aqui bem claro, não é? Que o ideal é que esse trabalho seja feito por uma empresa independente, né? Primeiro porque essa empresa independente é o negócio dela, não é? Então ela entende, então ela está fazendo isso basicamente, não é? O tempo todo, né? E, ou seja, tá aquela pessoa que está fazendo ali, né? Atuando, né? Nesse trabalho, é uma pessoa que já tem habilidade, né? Já tem um olhar mais apurado em cima disso. E segundo, que é uma opinião que ela quer dizer, não é uma opinião, na verdade, né? São constatações, né? Que elas vêm de uma empresa ali que não tem
nenhuma questão interna política, porque às vezes a gente expor alguma coisa, não é? Isso, estando dentro de uma empresa, é meio complicado. E vindo uma empresa externa fazer esse trabalho, não tem muito esse problema, porque ela está ali, inclusive, para isso, não é? Para estar passando essa posição isenta, né? De A, B, C ou D, né? E aí eu vou fazer uma pergunta minha aqui, né? Aproveitando, né? Hoje você, assim, na minha área isso acontece demais, tá? E aí o que acontece? Eu, fulano de tal, vou fazer um assessment aqui, né? E aí quando você vai ver, o assessment não deu resultado. Isso acontece também na questão do cyber? O famoso acontece sempre, né, Vex? Assim, existem empresas que a gente entra, já tem uma área estruturada de segurança, etc. Aí o cara já faz uma análise de maturidade numa escala de 0 a 5. Eu sou 4.2, a gente chega com uma pesquisa, não com foco de auditoria, mas com foco de olhar para todos os viés, mas o teste chega lá, a nota é 1,5, entendeu? Então, tem muita divergência, sim, né? A gente, obviamente, né? Empresas especializadas que olham o aspecto completo ali, com um teste de invasão, olhando a realidade, mais cenário de risco, mais cenário de processo, mais cenário de tecnologia, mais cenário de estrutura, no roadmap, você tem divergências, né? A boa notícia é que isso não é feito de forma muito dolorosa, é feito a 4 mãos, assim, é bem legal, né? E ajuda, o principal ponto é esse, né? Uma empresa externa, ela ajuda o CISO, o coordenador, gerente de segurança da informação, a transmitir esse recado de forma clara e imparcial ali, né, para uma diretoria. Às vezes o cara sofre muito internamente. Por quê? Porque a área de cibersegurança, assim como a área de dados, é uma área muito técnica, né? Então o cara está ali com aquela dor o tempo todo, precisando de investimento, só que ele chega lá no CFO dele, pergunta, eu preciso de um EDR, de um DLP e de um CIEM. Aí o CFO fala, mas isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Por que eu preciso disso, né? Então, esse plano, ele ajuda a transmitir esse recado técnico de uma forma de risco, impacto, né? E depois, por consequência, vem essa sopa de letrinhas assim, né? Então, eu sempre sugiro pedir ajuda, né? Ninguém consegue fazer nada. Isso tem acontecido muito fortemente na área de segurança de informação, porque é uma dor, assim, muito grande para todos os profissionais. São profissionais que faltam, que estão ali sofrendo no dia a dia, às vezes com baixo investimento, muito trabalho, muito risco, e ele está absorvendo aquilo tudo sem conseguir transmitir de uma forma clara para cima como que isso pode ser compartilhado com a empresa e qual que é o investimento adequado de acordo com o risco atual. Entendi. Uma pergunta também que eu queria te fazer, aí é muito ligado à questão das pessoas, não é? Então, por exemplo, assim, eu sou um cara meio... vamos dizer assim, meio paranoico com a questão ligada à segurança. Então, por exemplo, eu entendo que hoje as tecnologias elas evoluíram, não é? Mas eu vejo que tem muita empresa hoje que oferece facilidades no mercado, mas ela não te dá uma proteção necessária. Exemplo, bancos. Né? Então, por exemplo, eu vou te mostrar 2 coisas aqui. Eu tenho 2 aparelhos aqui, tá? Esse aparelho aqui é o meu pessoal, que eu uso na rua, e esse aqui está até desligado, né? Que fica trancado numa gavetinha, tá? Este aparelho aqui é onde eu tenho aqui, por exemplo, o meu app bancário. Porque eu não saio com app, né, de aplicativo de banco no meu celular, tá? Recentemente também eu desinstalei, né, o e-mail do meu celular. Então, se eu estou na empresa, eu acesso o e-mail. Se eu não estou na empresa, eu não vou acessar. Por quê? Eu vejo que hoje nós, né, não temos uma segurança pública eficiente, né? E cada vez mais as pessoas vão estar roubando, por exemplo, os nossos celulares, né? E aí foi o que você falou, né? Tem um ransomware, mas tem um ransomware também para o cara que é uma pessoa física, né? Então, vira e mexe, a gente escuta, levaram meu celular e ele tá, não é, em uma comunidade ali, esse cara sequestrou, que é tanto para devolver o meu aparelho, meus dados.
tá? Eu já escutei algumas situações nesse sentido. Dado esse cenário, Marcos, o que você indica, né, para as pessoas elas terem um mínimo de proteção, tá? O que você sugere? Nossa, essa questão do celular, não perca o celular, gente, por favor. Eu falo assim muito, não perca ou evite sair com o celular, né? Eu, por exemplo, também, o celular, a gente tem aplicativo de banco, carteira, tudo aqui, eu nem uso carteira mais, então é o nosso dado pessoal, né? Existem muitos vídeos aí, né, especificamente no YouTube, que você pode olhar, como que eu configuro o meu iPhone, iOS ou Android de forma correta para evitar basicamente que um ladrão possa acessar, né? Hoje em dia tem casos assim, já tive casos aqui de amigos que foram roubados aqui no evento do celular, que nem perceberam, o cara tira, aí quando ele percebeu uma hora depois, ele já tinham executado várias transações no cartão de crédito dele, Pix, né? O cara conseguiu acessar, né? Então, senha segura, Face ID, impede o cara, por exemplo, de conseguir acessar as configurações sem teste, porque o cara, quando ele rouba um celular, ele leva numa central que vai descriptografando. Então, se em 1 ou 2 horas você conseguir bloquear o seu celular com essas dicas que estão no YouTube, né? Entre o cara roubar é mais fácil, porque se o cara já entra aqui e passa rapidamente com uma senha frágil que facilita o trabalho dele, né? Então, muitas dicas específicas de proteção, né? Eu acho que o dispositivo celular hoje ele é um benefício sensacional. Eu não vivo sem o meu aqui, transaciono tudo por ele, mas ele também põe um risco, principalmente para o CPF da pessoa, da perda. Né? Então, quando eu saio em lugares mais... quando eu vou ao estádio de futebol aqui, eu levo o celular aqui dentro da bermuda, né, de forma a não ficar no bolso aqui muito visível, né? Quando você vai na multidão, aquela pochete que é por dentro da calça, assim, o pessoal usa no carnaval, né? Use isso, pessoal, de forma a não ficar visível, né? Celular na mão, assim, na rua ali, em São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, o pessoal passa de moto e puf, cata, né? Então, fica bem esperto quanto a isso, tá? Eu tenho, por exemplo, 2 amigos que eles, assim, foi o que eu falei, eu não coloco app de banco no aparelho que eu vou na rua, mas, por exemplo, eu tenho 2 amigos que eles adotaram outro jeito, né, de conviver com isso, que eles têm o celular do ladrão, né? Então, do tipo, se a pessoa vai, te assalta, não, toma aqui, tá aqui, né? E aí ele geralmente tem uma conta ali num banco, não é? Que não tem limite de crédito, tem ali tipo R$200, R$300 só, não é? Mas realmente é algo que, na minha visão, tá, Marcos? As empresas elas olham muito para a questão de oferecer a facilidade, mas elas, em questão da segurança, não é, a preocupação é zero, tá? E aí hoje, não é, quando a gente vai falar, agora a gente vai falar um pouquinho de LGPD, tá? Como a LGPD, ela mudou, vamos dizer assim, não é, o trabalho dos profissionais de cyber hoje. Teve algum tipo de impacto? Impacto muito grande, né? Tanto para as empresas quanto para os profissionais. Né? O primeiro ponto é você ter que adequar, então não tem jeito. Então, a LGPD é muito recente, né, pessoal? Ela foi criada em 2018, implantada em 2020, né? Então, tem um pacote que a sua empresa, independente do tamanho dela, se ela for a maior mineradora do Brasil ou uma empresinha pequena, né, de 20 pessoas, tem que se adequar, né? Então, ela basicamente ela está falando de conformidade, responsabilidade e regulamentação, né? Então, as empresas hoje, independente do porte, você tem que implementar medida de segurança robusta para proteger os dados pessoais sensíveis que você coleta e processa, principalmente seus clientes colaboradores, né? Então, isso era feito à torta e direita até alguns anos atrás. Agora você tem que ter um mapeamento desses dados, como que você coleta, o que você coleta, né? Tem que ter um consenso de quem você está coletando, isso é muito sério, né? Então, você tem que se adequar. Se você nem olhou para isso, começa a olhar para isso agora na sua empresa, independente do porte, né? Então, basicamente, a primeira coisa é você se adequar e ter um pacote ali das políticas e mapeamentos. Tem uma série de documentos que você tem que produzir. Roupa, o
RIPD, o LIA, são relatórios de impacto de dados, teria que você produzir isso tudo, né? Só que isso, de fato, esse pacote não protege. Aí você tem que olhar os seus gaps e começar a implementar as medidas de proteção desses dados, né? Casa muito com o que eu falei lá atrás, Bergson, que eventualmente tem mudança no processo de negócio, né? Então, 10 anos atrás, você coletava torta e direito. Tudo que você podia coletar, você coletava. Aí você tem que começar a olhar para o seu negócio. Eu preciso coletar isso tudo, porque se eu coletar isso tudo, eu estou aumentando o risco aqui da minha responsabilidade dos dados, né? Do usuário aqui, né? Você tem que fomentar uma cultura de privacidade na sua empresa, né? A proteção de dados é responsabilidade da empresa e de todos os funcionários da empresa, né? Por exemplo, o que eu estou falando dos funcionários também? Se você tem um sistema, num banco, numa corretora de saúde, que tem dados de clientes, você extrai esses dados, joga no PDF, vai no WhatsApp web ou no WhatsApp e manda para o corretor, você está botando em risco a segurança da informação da empresa, você pode dar brechas aqui para tomar uma grande multa, né? E nos profissionais de tecnologia, cara, isso também impactou os profissionais de tecnologia. Começa a ter que olhar de novo agora para o negócio, começa a ter que olhar para as leis, tem implicação técnica, tem que ter habilidades em segurança de informação, tem que ter habilidade em criptografia, anonimização, né? Então, coisas que o profissional de segurança, o desenvolvedor também não olhava, agora ele tem essa pulga nas orelhas, né? Então, área de negócio, segurança, desenvolvedores, infra, isso impactou fortemente ali, né? E também eu destaco, cara, na questão da ética, né? Os profissionais de tecnologia, ele tem que ter uma responsabilidade ética na proteção de dados pessoais, né? Garantir aí que as tecnologias que eles desenvolvem sejam utilizadas de forma ética e responsável, né? E não sair configurando e distribuindo informação do seu sistema, porque se isso vazar, se isso for para a Deep Web, você vai ser multado, você vai ser responsabilizado sobre esse, o que a gente chama de data breach, ou vazamento de dados, tá? Entendi. Então, o impacto é muito grande. É só aumentar, tá? Só aumentar. Nós estamos aí com 5 anos, isso aí para o futuro, agora, com inteligência artificial ainda rodando, eu vejo um grande impacto no futuro de aumento das regulamentações quanto ao uso de dados aí, tá? Entendi. E hoje, olhando para a questão do profissional, Marcos, na sua visão, né, assim, para trabalhar com cyber, né, quais são as habilidades que a pessoa deve ter, né, e existe algum tipo de certificação que ajuda também, é válida? Nossa, que tem a certificação, né? Mas deixa eu pensar primeiro aqui na parte das habilidades, né? O profissional de cyber hoje ele está em falta, muito em falta, né? Existe um estudo do governo aí que tem mais de 300 mil vagas de profissionais de cibersegurança em aberto no Brasil que não existem hoje, até porque é algo muito, muito restrito, né? Inclusive, o governo brasileiro tem uma plataforma de gratuita para formar profissionais de cyber. Você faz a inscrição, né? Eu até esqueci o nome da plataforma agora, se alguém lembrar, ele fala. Que você faz o curso todo de cibersegurança e formação por conta do governo brasileiro. Eu vou lembrar o nome da plataforma aqui, até disponibilizo, tá? Você tem todo o curso online de cibersegurança com diversas questões que você se forma para começar a ser um profissional, um analista de cibersegurança por conta do governo brasileiro, tá? Principais habilidades. O cara tem que ter conhecimento aí das principais ameaças cibernéticas, né? Entender bem o que são essas ameaças. Tem alguns frameworks que o cara tem que conhecer aí. Destaco aqui a ISO 27001, o NIST, o SysControls, né? Então, são frameworks. Tem que ter muita habilidade técnica aí para o cara trabalhar de forma com rede de computador, desenvolvimento de software, análise de vulnerabilidade, né? Uso das ferramentas, né? Então, o que eu tenho a dizer, né? Tem várias áreas dentro da cibersegurança. A gente tem uma equipe que a gente chama de Red Team. O que é o Red Team? Red Team são os hackers, é o time que é atacante, né? Então, se o cara é um Red Teamer, um pentester, ele tem a habilidade do atacante, ele faz testes de invasão em empresa, né? Então ele tem que ter habilidade de invasão. Tem o Blue Team é o zagueiro, é o time de proteção, é o cara que monitora os eventos, então tem outras habilidades que ele tem que ter de manipulação de ferramentas, identificação de eventos. Tem o time de GRC, que chama, né, que é Governança Risco Compliance. Então, esse time ele tem que conhecer frameworks, tem que conhecer risco cibernético, né? Ele tem que fazer governança de dados. Tem o time de IAM, que a gente chama, que é Identidade e Acesso. Então, você
habilidades específicas para fazer gestão de acesso. Tem o time de desenvolvimento seguro, que aí eu começo a olhar para os sistemas. Então, são vários times e habilidades na segurança cibernética, né, que dependendo da tendência da pessoa de ser um analista ou um gerente dessa área, você vai ter que desenvolver habilidades específicas sem obviamente, conhecer o todo, que é muito técnico, né? Uhum. Certificações são dezenas, para não falar centenas, em cada uma dessas vertentes, né? Mas se você quer ser um profissional assim mais genérico e mais completo, tendo uma visão mais, diria, de gestão, tem um ciclo de certificações que a gente trabalha aqui, que é legal, né? Então, numa empresa aqui que eu tenho, que a gente trabalha com isso, a gente vai nesse ciclo de certificação. Tem uma certificação básica que é a CompTIA Security Plus, uma certificação que dá uma boa visão ali no nível inicial ali de segurança da informação como um todo, né? Sem aprofundar em tudo, mas uma boa visão. Depois, nos níveis mais de gerente de CISO, eu gosto muito da certificação do ISACA, que é a CISM, né? Que é a do Security Manager. E no auge ali, para o cara ser um CISO, a gente sempre trabalha com a certificação CISP, né? CISSP, uma certificação mais dominante de gestão disso tudo, né? E aí as técnicas são diversas, tá, pessoal? Essa aí, o Pentester tem certificação, o analista de Blue Team tem certificação, desenvolvimento seguro e AM, GRC, são dezenas de certificação. Assim, o mercado é bem amplo quanto a isso. Tá, e para a gente fechar, não é assim, como você enxerga o futuro da cibersegurança, da proteção de dados nos próximos 5 a 10 anos, mais ou menos? Nossa, essa é uma pergunta complexa, né? Mas os principais pontos que eu vejo aí, né? Cara, de novo, aspecto que a gente abordou lá nisso, inteligência artificial, aprendizado de máquina na segurança, né? Cada vez mais inteligência artificial sendo usada para automatizar a detecção, resposta, ameaça, também sendo usada pelo atacante para cada vez mais explorar a vulnerabilidade. Então, a inteligência artificial, nesse mundo da cibersegurança, ela tem a gente não entende o limite que ela pode estar hoje, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Explorando o que eu falei para você um pouquinho mais cedo, né? Aumento da regulamentação global, então LGPD, GDPR é apenas o começo, e cada vez mais que a inteligência artificial explorar outras coisas, vão ter mais regulamentação sobre o uso de IA, então vai ser cada vez mais comum isso, né? O aumento lá, a primeira pergunta que você fez, né? O aumento da conectividade gerando isso, né? Uhum. Eu vejo que o pessoal vai começar a utilizar muito ali o que a gente chama de privacidade de dados padronizada, né? Então, se a gente olha desenvolvimento de sistemas hoje, tem um monte de sistema legado que foi criado sem segurança nenhuma, que agora a turma toda está correndo atrás para fechar a vulnerabilidade, etc. Tem uma que a gente chama de esteira DevSecOps, né? Que os novos sistemas já são criados com padrão de segurança, mas ainda isso não é abrangente para 100% dos sistemas de empresa, então isso vai virar meio que padrão no futuro aí, né? E maior ênfase aí, igual a gente falou, na questão de ética para gerenciar dados, né? Conformidade legal, empresa concentrando na ética, na forma responsável de coleta, né? E eu vejo aí uma demanda cada vez mais crescente por profissionais de segurança de dados, né? No segurança de dados, segurança cibernética aí, no Brasil e no mundo, tá? Legal, Marcos. A gente está chegando aqui no fim do horário, né? Sei que a tarefa é difícil a gente tentar conseguir terminar, né, dentro do horário, mas vamos sempre fazer um exercício de conseguir isso, né? Se vocês têm mais alguma pergunta, tem as perguntas aqui de ferramenta, tá? O Egídio botou, até o Wagner colocou aqui também, mas aí o foco aqui está falando muito de um produto específico, né? Então, quem quiser, depois tem o LinkedIn do Marcos, né? Pode entrar em contato, né? Então a gente está, se não tiver, tem mais alguma pergunta, Wagner? É porque eu não acesso o chat público, né? O Wagner coloca aqui e aí eu vou colocando, né? Tem mais algo? Se não apareça aí, Wagner. Não, então, cadê você? Maravilha, gente. Excelente bate-papo aqui que vocês tiveram, vários insights aqui. Até para mim aqui já peguei muitas dicas bacanas. Uhum. Vamos lá, gente. É o seguinte,
para deixar depois, na sequência, o Bergson fazer o fechamento aqui, eu vou colocar para vocês agora, como eu comentei. Se você está na rede social assistindo, vem para Digital Edu, o QR Code não está na tela, mas vai entrar agora, espera aí. O QR Code está na tela agora para vocês, tá? Ou então digita no navegador digitaledu.com.br. Vem para cá, faz um cadastro gratuito e você vai entrar na primeira live. No chat vai ter um link que eu vou colocar para vocês agora, que é para emitir o certificado, tá? Se você nunca emitiu um certificado na Digital Edu, quando você clicar, o seu nome vai estar em branco. Você pode colocar o seu nome da forma que você quer no certificado, ok? Uma coisa importante assim, esse nome que você vai colocar para o certificado não altera o seu nome do chat. Para você alterar o seu nome do chat, você tem que ir no meu painel lá em cima no menu, depois em configurações, e na parte de baixo tem as opções que você pode usar no chat, ok? Aqui é para você emitir o certificado. Agora, fica atento, porque uma vez emitido o certificado, os próximos certificados já vêm com o nome travado, ok? Isso é para evitar o que já aconteceu no passado de amigos emitindo o certificado para outros amigos, tá? Então isso aí é uma forma de dar mais veracidade para os certificados da Digital Edu, para as empresas, para as instituições de ensino, onde o pessoal leva para comprovar horas complementares, tá? Então fica a dica. Se não é o primeiro certificado seu aqui, assim que você clicar, vai aparecer já o seu nome, seu e-mail, e você vai emitir certificado, já sai na hora para você. E eles são validáveis pela plataforma, tá bom? E não esqueçam de, depois de acabar a live, subir lá em sorteios e se inscrever para o sorteio, tá? Vai ter sorteio aí esse mês, vão ser 2 ganhadores, 2 livros, cada um vai ganhar, tá? Bergson, era isso. Marcos, muito obrigado, meu amigo, pela parceria de sempre, né? Estar com a gente aqui trazendo seus conhecimentos, desde a época da Falcone, onde a gente se encontrou muito, fez algumas ações bem bacanas em PMO, né, gestão de projetos. Então, quero te agradecer e deixar aqui agora com o Bergson para fazer o fechamento, não é isso, Bergson? Vou falar na tela com vocês aqui, para o Bergson e o Marcos darem tchau. Isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos, né? Dedicaram aí o tempo para estar obtendo conteúdo aqui, né, sobre dados. Hoje o tema foi cibersegurança, né? Gostaria de agradecer o Marcos pela bela explanação que foi feita aqui, né? Mandou muito bem, né? E na próxima sexta-feira, né, teremos mais uma edição do Manhã com Dados, no mesmo bate-horário e bate-local. Beleza, pessoal? Obrigado, Bergson, pelo papo aí, bem legal. Eu gosto de falar, né? Dá papo aqui para meses de papo, cada tema aqui, né? Fico à disposição, tá? Obrigado pelo convite, Bergson. Vai para outros bate-papos aí, cibersegurança, etc. Estou à disposição. Obrigado, pessoal, que participou. Deixo à disposição, pessoal, algumas perguntas que a gente não teve tempo de colocar. Me conectem lá no LinkedIn, tá lá Marcos Marques. Vai ser um prazer conversar e responder no particular para quem tiver essa necessidade aí, tá? Obrigado, turma. Bom dia. Eu coloquei o link, tá, gente? Fiquem atentos a quem está no chat. Eu coloquei o link no chat do LinkedIn do Marcos Marques, da Vultus, do Bergson, o meu, tá? Então aproveitem o seguinte, se conectem, que conexão é tudo. Tudo. Maravilha. Um abraço, turma. Um abraço, Bergson. Grande um abraço. Abraço, gente. Tchau. Até a próxima sexta-feira.